The Beginning After the End, capítulo 431, A Verdade do Poder. Cecília. Olhei para o espaço onde o portal estava, sua pós-imagem ainda visível contra a escuridão da noite e as favelas abaixo. Minha mente estava em branco. A fúria da batalha foi dissipada pelo choque de seu fim repentino. Até mesmo a dor lancinante do ferimento na minha lateral parecia moderada, distante enquanto bombeava sangue em volta da minha mão. Eu falhei. Gray estava lá, bem antes de mim, mas eu não fui capaz de detê-lo. Eu o deixaria escapar. Leia o capítulo mais recente em Reabilitnovel.app. Eu simplesmente não conseguia entender isso. Eu era o legado. Meu controle sobre a mana era tal que eu poderia arrastá-la do núcleo de um Azur ainda vivo, e ainda assim Gray me igualou, me feriu e até quase me matou. Se eu não tivesse sentido a distorção na mana onde seu ataque apareceu, talvez ele tivesse. De novo. Embora eu só tenha conseguido absorver uma pequena quantidade de mana do dragão, foi o suficiente para oferecer uma centelha de percepção. Gray aparentemente conseguia manipular a interação entre éter e mana, usando uma força para mover e guiar a outra. Chegando ao ponto de desviar ou cancelar feitiços de atributos de mana com seu éter. E através da mana do dragão, via a possibilidade do mesmo ser feito ao contrário. As duas forças se empurravam uma contra a outra e, portanto, qualquer aplicação de mana causava uma pequena mudança no éter ao seu redor. Eu não tinha entendido isso antes, mal sabia o que era éter, mas estava começando a ver. Mas eu estava confiante demais. A quantidade de mana e pura necessidade mental necessária para mover a arma conjurada de Arthur, até mesmo pegá-lo de surpresa, foi cataclísmica. Rangendo os dentes, não pude deixar de sentir que tinha uma oportunidade desperdiçada. Da próxima vez que o enfrentasse, e não tinha dúvidas de que teria uma próxima vez, ele estaria pronto para isso. No mínimo, parecia claro que Agrona estava errado ao ver o núcleo de Gray como uma mera curiosidade. Isso, ou ele estava escondendo quanto o controle do éter de Gray impactou seus planos. Eu não tinha certeza do que ele entendeu, ou não. Uma pequena parte de mim gostaria de ser inteligente o suficiente para dissecar a situação e sair com uma melhor compreensão do que Agrona poderia ganhar com Gray, Nico e eu, mas esse tipo de pensamento estratégico nunca foi meu forte. As rajadas de vento do feitiço de voo de Nico fizeram meu cabelo voar na volta do meu rosto enquanto ele me alcançava. Meus olhos tocaram os dele, mas rapidamente os afastei, incapaz de suportar vê-lo. Ele estava pálido, com o rosto ensanguentado e machucado, o núcleo exausto, lutando até mesmo para manter o foco através do cajado que lhe permitia canalizar seu feitiço. Mesmo voando, ele favoreceu o lado esquerdo, onde Gray o havia atingido. Ele era pouco mais que ossos quebrados e sangue acumulado por uma pele machucada. A culpa subiu do meu estômago e envolveu meu coração como vinhas. Eu deveria ter ouvido ele. Eu me perguntei, já começando a questionar cada palavra e ação minha. Poderia Gray realmente nos ajudar, fazer o que Nico temia que nem mesmo Agrona pudesse fazer? Não deixei o pensamento criar raízes, mas em vez disso arranquei-o e joguei-o de lado. Essa era menos uma opção agora do que nunca, a batalha deixara isso claro. Havia um olhar assombrado nos olhos de Nico enquanto ele me inspecionava, a incerteza brilhando como lágrimas prestes a cair, como se ele não tivesse certeza se eu estava realmente lá ou se ele poderia acordar e eu teria ido embora. Eu já estava acostumado com o Nico duro e cheio de raiva deste mundo, aquele que foi à guerra por Agrona, que matou para me trazer a este mundo. Ele me assustou no início, quando acabei de acordar do vazio da morte, mas não demorei muito para entender a necessidade de sua raiva, de sua escuridão. O que Agrona exigia de nós para recuperarmos as vidas que o destino roubou não poderia ser realizado pelos órfãos em dificuldades que éramos na Terra. Agora, vendo o olhar desamparado em seu rosto ensanguentado, não pude deixar de ver aquele garoto, o jovem sensível, mas inteligente, por quem eu relutantemente me apaixonei. Mas pensar nisso Nico só me lembrou da garotinha fraca e assustada que eu era.
Os anos que passei esperando tolamente que eu pudesse manter meu ki sob controle quando criança, depois todo aquele tempo trancado, experimentando, o treinamento deles me golpeando todos os dias até que tudo que eu conseguia pensar era em escapar da morte. Abri a boca e me preparei para gritar, mas a frustração e a dor ficaram presas na minha garganta, e apenas o silêncio irradiava de mim. Então todo o resto voltou correndo. O medo, a culpa, a raiva, a incerteza, a esperança, mas a dor dominou tudo. Por um momento, lembrei-me de como foi morrer. Afastando a memória, pressionei ambas as mãos no corte e o inundei com mana do atributo água, desejando que ele se curasse. Mas, embora pudesse aliviar a febre ou a dor causada por longas horas de treino, não era um curador. Cecil, seu ferimento, Nico disse, mas ele interrompeu imediatamente quando eu ignorei o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Em vez disso, concentrando-me na mana do atributo fogo, queimei o corte, cauterizando e interrompendo a perda de sangue. Isso não me mataria antes que eu pudesse alcançar Taegrin Kailun e os curandeiros de lá, então tirei a ferida e a dor da minha mente. Nico limpou a garganta. Guardas e soldados já estavam reunidos fora do palácio antes de partirmos. Voltarei e informarei o que aconteceu. E preciso encontrar Dranev, ver se ele ainda está. Eu zombei. Você está preocupado com aquela criaturinha destroçada e chorona em um momento como este? Chifres de Vritra, Nico, temos coisas mais importantes Parei enquanto observava sua expressão. O nariz de Nico estava enrugado, suas sobrancelhas franzidas e seus lábios curvados em um sorriso de descrença. Eu fiz uma promessa a ele, Cecília. Ele nos ajudou você. Desta vez, ele se interrompeu. Desviando o olhar, ele respirava fundo, fortificantemente. Quando ele olhou para mim, ele estava mais calmo. Eu o tratei terrivelmente. Por anos. Eu entendo como você o vê, como você vê todos os outros, porque eu costumava ser o mesmo. É por isso que quero ajudá-lo a escapar desta vida. O peso de suas palavras quase me jogou do ar. Senti minhas bochechas ficarem vermelhas de vergonha por seu castigo. Sinto muito, Nico. Por não ter contado o que eu tinha lembrado antes. Ele soltou um suspiro, algo entre uma risada e uma zombaria. Por favor, não se desculpe comigo. Não é ponto. É ponto. Ele parou. Quando a umidade em seus olhos finalmente começou a cair em lágrimas por suas bochechas sujas e com crostas de sangue, ele se virou e começou a flutuar lentamente de volta ao palácio demolido do soberano Exeges. O nobre cerrando os punhos, eu o segui. Eu quase me esqueci do soberano. Parecia inacreditável, impossível, que Grai fosse poderoso o suficiente para derrotar um soberano basilisco de sangue puro e toda a sua guarda pessoal, e depois ainda ter a potência para lutar comigo até a paralisação, mesmo com duas azuras novas ao seu lado. Agrona primeiro saberia o que havia acontecido imediatamente. Um soberano foi assassinado, um foi-se morto e nosso alvo escapou. Não era uma conversa pela qual eu estava ansioso. Você deveria ter ouvido Nico, a voz de Tessia soou de repente em meus pensamentos. Eu estava esperando que ela interviesse. Na verdade, fiquei surpreso apenas por ela ter esperado tanto tempo. Leia o capítulo mais recente em Reablignovel.app. Você deveria ter me ouvido. Poderíamos estar seguros em Dikaten agora, longe de Agrona e de suas ambições. Arthur poderia nos ajudar, tenho certeza disso. O vento soprado pelo meu voo levou embora meu bufo de resposta. Como se eu pudesse confiar nele para fazer isso. Mesmo que Grai não tivesse a intenção de me matar, ele ainda abandonou Nico e a mim em sua fome de se tornar rei. Ele é obstinado, desde que era criança. Parece que ele me quer tanto morto que está disposto a matar você para que isso aconteça. Ele se defendeu, rebateu Tessia friamente, sua consciência contorcendo-se sob minha pele como um parasita. Mais uma vez, você é o agressor que o coloca em desvantagem. Enquanto a história se repete, a voz dela ficou silenciosa enquanto uma pausa tensa pairava entre nós. Então,
Vocês são realmente tão covardes a ponto de forçá-lo a matá-los 2 vezes para escapar de suas vidas. Você colocaria esse fardo sobre ele novamente, uma pessoa que você já considerou seu melhor amigo, alguém que você amava, até? Uma risada amarga saiu dos meus lábios apenas para desaparecer no ar quando nos aproximamos do palácio em ruínas. Amor como se eu era uma criança apaixonada pela primeira pessoa que fosse gentil comigo. Além disso, Gray nunca foi assim, romântico, e desistiu de mim no segundo em que ela demonstrou interesse por ele. Desistiu de mim e de Nico. Mas Nico nunca desistiu. É por isso que, isso é ponto. Engoli em seco. Se você odeia tanto a mim e ao Nico, por que me ajudar a defendê-lo? Eu perguntei, pensando nas vinhas esmeraldas que surgiram de mim para pegar o braço de Gray e impedi-lo de pegar a cabeça de Nico. Você liberou o poder do guardião Elderwood para mim, só por um momento. Você tem tanta certeza de que Gray pode, que ele nos ajudaria, mas sabe tão bem quanto eu que ele estava pronto para matar nós dois, se pudesse. Tessia não respondeu imediatamente. Seu espírito estava espinhoso, como o início de uma dor de cabeça. Zombando, eu me empurrei contra ela. Embora eu não pudesse mais bloqueá-la completamente, eu poderia enredar sua vontade numa luta contra a minha, forçando-a ao silêncio. Não estou pronto para morrer, nem vou morrer. Eu pensei que só tinha uma saída antes, e talvez naquele mundo isso fosse verdade. Aqui, porém, segui Nico pelos escombros fumegantes, evocando casualmente uma brisa forte para limpar o ar. Aqui, tenho o poder de mudar o resultado da minha vida. Posso ser uma arma de Agrona, mas só porque ele é minha melhor chance de conseguir o que quero. Quando terminar este mundo, retornarei à Terra. Não como legado, mas como Cecília, e viverei uma vida tranquila e amorosa com Nico. Eu vou. Mesmo enquanto eu imaginava isso, minha mente tropeçou nesse pensamento. Desde que Agrona prometeu fazer isso, eu apenas aceitei como sendo o que eu queria. Eu nunca pedi para ser o legado, apenas para poder ter uma vida. Mas será que uma casa aconchegante, longe das cidades, da política e da guerra da terra, realmente eu daria isso? Eu poderia sacrificar o poder que tinha agora pela vida que perdi. Dar este presente a alguém só para roubá-lo? Foi um destino pior que a morte. Não foram esses meus pensamentos ao ver o ferimento de Nico? Era realmente o maior desejo do meu coração desistir de tudo que ganhei neste mundo, de mana. Tessia recuou mais profundamente dentro de mim, não me empurrando mais, e quase desejei que ela o fizesse. Com quem mais eu poderia conversar, senão com a voz em minha cabeça? Afastei-me da disputa de vontades, não tentando mais mantê-la em silêncio. Mas ela estava mesmo assim. Nico estava afastando os escombros, onde eu podia sentir a leve assinatura da mana de Dranev. Gritos vinham da frente do palácio. Eu cuido dos soldados, eu disse suavemente, mordendo os lábios. Quando ele não respondeu, deixei-o e voei pelo hall de entrada parcialmente destruído. Uma centena ou mais de magos já estavam reunidos lá, embora não tenham sido invadidos os terrenos do palácio. Um homem mais velho, com uma armadura pesada e um bigode longo e caído, deu um passo à frente. Legado, disse ele, ajoelhando-se em reverência. Atrás dele, toda a força de soldados fez o mesmo. Ele segurou o arco por um tempo respeitável e depois olhou para mim pedindo permissão para ficar de pé. Eu admiti isso com um aceno de cabeça. O soberano foi assassinado, expliquei, minha voz obscura comanda do atributo vento para que só ele pudesse entender as palavras. Nenhum sobrevivente permanece no palácio, mas você precisa trazer magos para começar a apagar as chamas para que elas não se espalhem. E prepare um comunicado para a cidade explicando a destruição, mas não anuncie nada relacionado aos Exeges. Você receberá mais instruções em breve. O rosto do homem ficou frouxo enquanto ele olhava para mim, sem compreender. Envie alguém para preparar o portão de teletransporte mais próximo para nos levar a Taegrin Kaelum imediatamente, solicitei antes de me virar.
Voando de volta através da fumaça e dos escombros, encontrei Nico inclinado sobre Dranev, que havia sido descoberta e agora estava reforçado na base de uma parede demolida, com a cabeça pendente, inconsciente. Fiquei surpreso com o quão normal ele parecia. Ele vai viver. Tentando parecer preocupado, mas sem sentir que consegui. Acho que sim, respondeu Nico. Mas o crânio dele está fraturado e há muito inchaço. Preciso levá-lo a um curandeiro, mas não integro em Calon, eu completei quando ele hesitou, entendendo. Vou contar a Agrona que ele está morto. A mandíbula de Nico funcionou silenciosamente por alguns segundos antes de ele finalmente falar. Tome cuidado. Não minta para ele se puder evitá-lo. Quando eu cuidar de Dranev, trabalharei com as forças da cidade para lidar com as coisas aqui e depois seguirei você. Balancei a cabeça, mas ele não estava olhando em minha direção. Estendendo a mão, quase coloquei a mão em seu ombro, mas parei de repente. Corpo amaldiçoado, pensei amargamente antes de me virar. Quando cheguei ao complexo onde havia o portão de teletransporte, ele já estava sintonizado em Taegrin-Kalon como eu havia programado. Os guardas me deixaram passar sem preâmbulos e eu me encontrei nas profundezas da fortaleza de Agrona. Pela melhoria, ficou claro que todos estavam cientes do que havia acontecido e em alerta máximo, mas também detectei uma certa confusão na resposta. Embora eu tenha recebido as habituais reverências e dificuldades ao aparecer, eu esperava uma mensagem ou ordens de Agrona esperando por mim nas câmaras de teletransporte, mas ninguém se mudou de mim. Na verdade, havia uma ponta distinta de medo na maneira como os atendentes e soldados me observavam andando pela câmara, com a maioria evitando meu olhar enquanto outros me devoravam visualmente, com a respiração presa, como se estivessem esperando que eu entregasse essas ordens. Fiquei cada vez mais tenso à medida que subia pela fortaleza e ninguém me impediu. Só quando comecei a subir as escadas que davam para o corredor que ligava à ala privada de Agrona é que comecei a compreender. Acima de mim, alguém gritava e berrava, sua raiva sacudindo as próprias pedras. Antes que eu pudesse abrir a pesada porta de ferro, ela foi arrancada das dobradiças bem na minha frente. Ele bateu contra a parede oposta e explodiu em uma teia de aranha de madeira quebrada em metal retorcido. O corredor anteriormente ornamentado estava em ruínas. Leia o capítulo mais recente em Rehabilitnovel.app. Os objetos que decoravam as paredes foram derrubados, os móveis esmagados, os tapetes grossos esfarrapados e queimados. O chifre de um dragão perfurou a parede. Penas vermelhas e laranja, agora enegrecidas pelas chamas, espalhavam-se por toda parte, manchando o chão como se houvesse manchas de sangue. Parado no meio dos destroços foi Milsri. Ela estava de costas para mim. Enquanto eu observava, ela soltou um uivo invejoso crescentes de fogo negro contra uma barreira que impedia o avanço pelo corredor. As chamadas crepitaram contra a barreira, mas nem sequer fizeram a mana estremecer em resposta. Ela se virou de repente, com os olhos brilhando, os dentes à mostra, a mana fervendo em feitiços em torno de suas mãos. Você. Ela significativa. Ela apontou para mim, a mana se contorcendo em suas mãos. Sua vadia inútil, você deveria, acenei com a mão na minha frente como se estivesse afastando uma teia de aranha. Seus feitiços desapareceram. Seus olhos se arregalaram ainda mais, sua boca abrindo e fechando como um peixe se afogando. Onde está a Grona? Eu perguntei, olhando além dela para a barreira. Ele não vai, ela hesitou, desanimando. Ele não vai me ver. Viessa, morto, mas ele nem me verá. Ele está aqui. Eu perguntei, ainda sem olhar nos olhos dela. Havia algo tão desconfortável em ver um ceifador parecer tão patético que eu não queria reconhecer isso. Agrona. Ele está aqui. Rosnando, ela girou e atacou a barreira novamente. Como diabos eu deveria saber? Se estiver, não mostrou a maldita cara. Respirando fundo, ela gritou, covarde. No topo de seus pulmões. Sua voz irritou meus nervos, me fazendo estremecer.
Quase sem querer, varri a mana ao redor dela, arrastando-a até mesmo para fora de seu corpo. Ela tropeçou como se tivesse sido atingida, olhou para mim por cima do ombro, confusa, e depois caiu no chão, inconsciente. Eu me senti um pouco mal, sabendo que a reação que ela sentiu ao acordar seria realmente horrível. Mas, ao mesmo tempo, esperava estar ajudando-a. Salvando-a de si mesma, até. Se ela se encontrasse com a Grona em seu estado atual, a conversa não iria bem. É melhor que ela durma durante o pior de sua dor. Eu esperei. A barreira que impedia sua passagem abriu-se como uma cortina diante de mim e fechou-se com a mesma facilidade atrás. Passei pelas portas além, depois entrei na ala particular de Agrona. Eu tinha visto apenas partes deste lado de Taegrin Kailun. Agrona me deixou entrar e sair como eu desejava em certos momentos, mas me alertou contra explorar muito profundamente seu espaço. Era perigoso, ele me disse quando eu estava começando a aceitar minha reencarnação, e esperava-se que eu me limitasse a procurá-lo diretamente se entrasse nesta ala. Estendendo meus sentidos para fora, procurei por sua assinatura de mana. Muitas fontes de mana brilhavam por toda a fortaleza, algumas delas até azuras, eu tinha certeza, mas Agrona não estava entre elas. Eu nunca soube que ele estava ausente do Taegrin Kailun. Certo de que ele estava mais fundo, sua assinatura de mana envolta por sua própria ação ou por algum aspecto da barreira que ele envolveu em toda a ala, eu empurrei para frente. Cada sala pela qual passei era luxuosamente mobiliada e decorada com os despojos de seus séculos de liderança. Ele gostava particularmente das partes do corpo de outras raças azuranas, como os chifres e as asas que, antes da birra de Meusdi, adornavam o hall de entrada. Mas ele também parecia colecionar uma grande variedade de retratos e tapeçarias, cobrindo as paredes com dezenas e dezenas deles. À medida que explorava mais profundamente sua ala, chegando a salas que nunca tinha visto antes, percebi que havia uma espécie de história sendo contada. Uma descida da luz às trevas. Era, pensei, uma metáfora para a fuga de Agrona de Éfio, contada em retratos e cenários. Reconhecer isso me deixou triste e por um tempo esqueci o que estava fazendo ali. Uma escada estranhamente posicionada chamou minha atenção. Embora o nível superior continuasse a se espalhar, esta escada, que interrompia uma sala de jantar ornamentada, fez tanta questão que me senti compelido a descer, assim como a história que a decoração contava. A elegância do andar superior foi deixada para trás e entrei em corredores estreitos de pedra fria. O túnel virou e virou novamente, cruzando uma dúzia de outros como um labirinto. As portas estavam inseridas a distâncias estranhas e em locais incomuns, e quando pensei em verificar atrás de uma delas, encontrei uma pequena sala com uma única esfera de vidro apoiada em uma reentrância estreita no topo de um pequeno pedestal. Toquei no vidro frio, mas não houve reação, então saí da sala e fechei a porta atrás de mim. Ignorando as próximas portas, tentei outra aleatoriamente. A sala do outro lado estava vazia, exceto por uma grade redonda no chão, por onde corria um fio constante de água. A água parecia vir das próprias paredes, vazando da pedra. Quando me encontrei no final de um túnel ramificado, abri a porta para espiar lá dentro e recuperar o fôlego. Entrando, fechei a porta atrás de mim e olhei para o objeto que ocupava a maior parte da sala árida. Era uma mesa com cerca de 1,80 m de comprimento e 1 metro de largura. Como antes, olhar para aquilo me encheu de uma sensação de que estava errado, como se insetos invisíveis subissem pelos meus braços e pernas. Hesitando, corri meus dedos pelas runas umedecidas, tão indecifráveis quanto eram da última vez que as vi. A mesa em que acordei depois da minha integração. Eu me pergunto o que significam as runas, pensou Tessia, ressurgindo de repente. Decifre-os e você saberá o que Agrona realmente estava tentando fazer quando você acordou. Uma onda repentina de medo me atingiu, acelerando meu pulso. Eu soube naquele instante que tinha ido longe demais.
O que quer que esta mesa representasse, o que quer que aquelas runas fizessem, Agrona ficaria furioso se soubesse que eu a encontrei. Mesmo que ele não me punisse, ele mandaria realocar a mesa ou até mesmo destruí-la, eu tinha certeza. Se ele fizesse isso, eu não seria capaz de mostrar as runas a Nico em sua forma completa. Nico não tinha ido muito longe com o traço de mana que eu usei da última vez, mas se ele visse todo o sistema de runas, talvez, saí correndo da sala, certificando-me de que a porta estava fechada, e segui rapidamente por outro corredor, depois por outro, colocando distância entre mim e o artefato com runas gravadas. Calma, você vai esquecer onde está. Tão de repente que quase gritei, virei uma esquina e me vi cara a cara com uma jovem vestida de túnica. Ela se afastou de mim com tanta força que o objeto em suas mãos, uma placa redonda de cristal que emitia uma luz multicolorida, caiu de suas mãos e caiu no chão com um estrondo nauseante. Vento, calor e luz encheram o corredor. A jovem gritou, a luz dissolvendo adiante dos meus olhos. Quando o barulho diminuiu e a luz diminuiu, ela desapareceu completamente, e o artefato que ela carregava nada mais era do que cacos de cristal quebrados no chão. Bem, isso é uma pena. Eu girei com a voz, meu coração batendo na garganta. Curioso como tantas antigas relíquias de Dijin são tão perigosas, não é? Considerando. Agrona se moveu de mim, olhando para a relíquia em ruínas. Ah bem. Vou chamar alguém para limpar essa bagunça. Ah, não fique tão perturbado, acrescentou ele, observando minha aparência. Meu queixo estava pendurado como se tivesse sido deslocado, e eu pude sentir o sangue correndo pelo meu rosto. Eles ficaram felizes em não ter que raspar as entranhas dela das paredes, sabe? Uma desintegração agradável e limpa, nem a mesma poeira deixada para trás. Uma grande fachada, na verdade. Agrona ofereceu seu braço e eu aceitei, minha mente entorpecida e lábios trêmulos. Ou talvez não tenha sido uma morte repentina daquela jovem, e bastante talentosa, devo acrescentar, Imbuerques deixou você tão chateado. Bem, vá em frente então. Imagine que você não tenha entrado em meus santuários particulares por capricho, Cecil querido. Proteja seus pensamentos. Tessia gritou na minha cabeça, preenchendo todos os cantos da minha mente. Leia o último capítulo em readlignovel.app. Quando silenciei meus D e passei pela barreira acima, eu estava no controle do meu tumulto interno, pronto para enfrentar Agrona. Agora eu me sentia disperso e mal preparado, e a intrusão de Tessia não estava ajudando. Mas eu sabia que precisava manter meus pensamentos em ordem, ou ele me leria como se fosse um livro infantil. Respirando fundo, deixei de lado todos os pensamentos sobre a mesa rúnica gravada, a relíquia quebrada, a morte repentina da jovem e até mesmo Tessia Eralit. Eu encontrei Grey. Ele assassinou exeges soberanos. Nós lutamos Cities e essa Hidraneve não estão mais conosco. Parei, libertando o meu braço do de Agrona, e me curvei profundamente, lutando para manter a calma. Perdoe-me, Alto Soberano. Gray escapou. Esperei por uma resposta, mas nenhuma veio. Eventualmente, olhei para cima através do cabelo cinza prateado que caía sobre meu rosto. Agrona estava me observando calmamente, com as sobrancelhas levemente levantadas, a sugestão de um sorriso irônico nos lábios. Oh, aquele Arthur, estou certo? Mordendo o lábio, ele estendeu o braço novamente e eu peguei. Como um ovo estragado flutuando até o topo da panela, ele simplesmente se recusa a ser mantido no chão, não é? Olhei para Agrona, totalmente incapaz de ler seu humor. Exteriormente, ele parecia quase tonto. Mas eu não podia confiar em suas emoções externas. Rindo da expressão em meu rosto, ele balançou levemente a cabeça, fazendo os enfeites de seus chifres tilintarem. Permita-me contar-lhe um pequeno segredo, disse ele, sorrindo timidamente. Arthur Levin, Grey, está fazendo exatamente o que queremos que ele faça. O quê? Eu perguntei, incapaz de me impedir de engasgar com a palavra. Mas você ordenou, o bom aço é forjado em fogo quente, não é? Ele interrompeu, balançando as sobrancelhas para cima e para baixo.
Você é uma ferramenta, ele é uma ferramenta. As ferramentas precisam ser afiadas, temperadas, graciosamente. No caso de Nico, a ferramenta precisava ser quebrada e totalmente reforjada. Engoli em seco. Era assim que a agrona funcionava. Irritação, mudanças repentinas de traços extremos de personalidade, imprecisão. Ele sempre soube como deixar seu oponente desprevenido. E agora, ele estava me tratando como um oponente. Nico quase morreu. Quase morri, retruquei, parando para apontar para o ferimento na minha lateral, com sangue encharcando minhas roupas. Se você realmente está nos temperando ou algo assim, o que você está fazendo para garantir que não nos quebremos? Agrona parecia totalmente despreocupado enquanto olhava para o sangue manchando metade do meu torso. Você concorda, Cecília, que as batalhas são vencidas pela força? Senti uma armadilha em seu tom, mas não consegui ver. E as guerras são vencidas pela aplicação estratégica dessa força. Sim. Não exatamente, não. A batalha não consiste apenas em níveis de poder. Se fosse esse o caso, Quezes, com seus números e recursos muito maiores, teria me assassinado com sucesso há muito tempo. Agrona começou a andar novamente e não tive outra opção senão segui-lo. Independentemente de você estar estudando Lessers ou Azuras, existe uma verdade universal no conflito violento. Os fatores que rodeiam uma batalha, as emoções, a interação de relações, a encruzilhada entre expectativa e esforço, são tão importantes para o resultado como a força dos combatentes. Embora o jogo Sovereign Squirrel possa ter uma combinação quase infinita de movimentos, você limita o alcance da criatividade do oponente não mudando o jogo, mas mudando-o. Por exemplo, eu sabia que Arthur deixou de Katen com um Fênix Lessuran a puxar. Não teria razão para fazê-lo, a menos que ele pretendesse trazer esta lição para a batalha com ele. Dragot teria sido um adversário péssimo para tal guerreiro, então eu o mantive onde está, batendo seus crânios grossos e com chifres contra os escudos de Ceres. Os poderes de Viessa, comecei em voz alta, depois parei. Agrona assentiu encorajadoramente, como se eu fosse uma criança dando os primeiros passos. É uma pena que ela tenha morrido, suponho, mas ela serviu ao seu propósito. O impacto de Lessuran na batalha foi reduzido, e até se transformou em uma vantagem, interrompendo a capacidade de Arthur de se concentrar em você e forçando-o a proteger seus companheiros. Enquanto você não estava tão prejudicado, senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu não tinha contado nada disso a ele. Ele leu isso em meus pensamentos. Agrona ficou em silêncio por um momento, seus olhos percorrendo todo o meu corpo. Afinal, parece que você foi capaz de absorver parte da mana do vínculo do dragão, mesmo que apenas com um toque. Era demais para absorver enquanto lutava para manter meus pensamentos na linha. Apertando os olhos com força, até que pontos brancos explodiram atrás deles, concentrei-me na minha respiração. Só depois de abrir os olhos novamente é que me senti confiante o suficiente para falar. Então o que nós, queremos que Gray faça? Fazendo uma pausa, ele pressionou um dedo nos lábios e olhou para cima como se estivesse pensando. Eu nunca conheci outro que pudesse manipular o éter da maneira que ele pode. O Dijin sabia mais, claro, poderia trabalhar o éter de uma forma que parecia, bem, mágica, disse ele com uma risada aguda. Mas eles trabalharam. Era uma ferramenta para eles, tijolos na parede. Você acha que Arthur sobreviveu tanto tempo porque ele é ponto? O quê? Mais poderoso do que eu? Mais inteligente que eu? Mais preparado do que eu? Ah, Cecil querido, ele se entregou a uma risada suave, seu corpo tremendo ao lado do meu enquanto caminhávamos pelo corredor estreito. Admito que quando Nico e Cadê o encurralaram, quando alegaram que Tessia Eralita era seu receptáculo, eu o descartei, pensando que ele estava morto e não tinha mais utilidade para ele. Mas, depois do Victoriade, leia o capítulo mais recente em Reabilitnovel.app. Balancei a cabeça, incapaz de decidir se Agrona estava dizendo a verdade ou simplesmente encobrindo seus erros.
Mas os espectros. Ele encolheu os ombros, o movimento me tirando do ritmo por um instante. Um cadinho. O calor necessário aumentou, por assim dizer. Um grupo de batalha inteiro de Wrights foi suficiente para ser decisivo. Ou eles o matariam ou ele revelaria sua força. Se formos honestos, eu teria ficado bastante desapontado se fosse a primeira opção. Mas você me deu a tarefa de encontrá-lo e matá-lo. Você sabia como se estivesse lendo minha mente. Cerrei minha mandíbula e suportei minha vontade contra a possibilidade. A Grona me deu um olhar preocupado e paternal e disse: você e Gray precisam um do outro agora, Cecília. Você é um martelo, ele é grande. É onde vocês descobrirem que a verdade do poder neste mundo será revelada.